Hoje foi um evento importante aqui, né? O Dia das Mães, as famílias, aí muitas pessoas não estão aqui que viajaram para estar com suas famílias, mas glória a Deus. Então, Dia das Mães, um dia muito especial, né? Eu queria passar um videozinho bem pequenininho para dar uma introdução aqui à palavra. Um vídeo que eu recebi essa semana e eu acho assim, o que é ser mãe, né? É difícil você, até eu falei para você na mensagem hoje, é difícil você traduzir, assim, explicar o que é ser mãe, mas eu quero passar um vídeo que espelha bem o que é ser mãe, né? O que é o amor de mãe. Então, um videozinho bem pequenininho, tá? É um momento de um jogador, um campeão lá nos Estados Unidos, Kevin Durant. Ele foi receber o prêmio de campeão do time, eu não sei se é basquete. Eu quero que vocês prestem atenção. E agora, minha mãe? A mãe dele, ele acho que não tem noção do que fez. Você teve meu irmão quando eu tinha 18 anos. 3 anos depois eu nasci. A sorte parecia estar contra nós. Mãe solteira, com 2 filhos, aos 21 anos de idade. Todos diziam que não era para a gente estar aqui. Mudamos de apartamento em apartamento, por nossa conta. Uma das minhas melhores memórias foi quando nos mudamos para o nosso primeiro apartamento. Sem cama, sem móveis. E a gente simplesmente sentou na sala e se abraçou. Eu me lembro. Porque a gente tinha feito uma conquista. Quando uma coisa boa acontece com você, eu costumo olhar para trás e ver o que me trouxe até aqui. No verão, você me acordava, ainda de noite, de madrugada, me fazia subir ladeiras, me fazia fazer flexões, gritava para mim na torcida quando eu tinha 8, 9 anos. Não era para a gente estar aqui. Você fez a gente acreditar, nos manteve fora das ruas, nos deu o que vestir, colocou comida na mesa. Quando você não comia para que eu e meu irmão comêssemos e você ia dormir com fome, você se sacrificou por nós. Você é quem é verdadeira campeã. Ele estava sendo homenageado como campeão dos Estados Unidos. Bem parecido. Irmãos, ser mãe é isso, né? Quantas vezes, acompanhando a minha esposa, quantas vezes ela ficou sem dormir, você ficou sem dormir para que o seu filho fosse cuidado? Ou então quando ele não chegava, né? Tá na rua. Quantas vezes você pegou a vara e fez ele estudar para que ele fosse alguém hoje, não é verdade? Quantas vezes você não se anulou para que seu filho conseguisse um diploma? A sua filha, né, se formasse. Então nesse vídeo aqui, que é uma história real, eu retrato aqui as mães, né, que estão aqui presentes. Quantas mães não se anularam, né? Fizeram. Então isso aí é amor, é o amor de você dar o coração mesmo, né? Então nisto eu quero aplaudir todas as mães aqui presentes. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, né? Então tem um certo pastor, ele começou o culto assim, ele falou assim: olha, eu tenho que fazer uma confissão para a igreja. E aí, imagina eu aqui falando para vocês: irmãos, antes de começar a palavra, eu tenho que confessar uma coisa. Tenho que confessar para a igreja
que eu tenho 2 mulheres na minha vida. Aí a igreja, faz aí, Uma que deu a minha vida, a minha mãe. E a outra é que eu dei a minha vida por ela, minha esposa. Então tá tudo certo, irmão, nada está errado, né? Então, eu creio que a mãe, os filhos têm que homenagear, porque hoje ela é minha esposa, né? Os filhos homenageiam a mãe, o filho honra o pai e honra a mãe. E eu quero homenagear hoje a minha mãe. E a palavra de hoje, nós vamos falar da história de Ana. E a minha mãe, ela chamava-se Ana Vieira da Silva. Depois que ela casou com meu pai, mostra aí, né? A minha mãe e meu pai, né? Lá em Paraguaçu Paulista, né? Então, a Ana Vieira da Silva, uma mulher, né? No sítio, na roça, cidade pequena. Ela deu sua vida, morreu cedo, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos. E eu queria mostrar para vocês a casa que eu nasci. Ela ainda existe, ela fica na beira da rodovia que vai para o Alto Paulista, no município, no distrito de Paulópolis. A cidade é tão grande que tem uma rua só, uma pista, né, que passa no meio, né? E aí o pessoal brinca que tem uma placa, bem-vindo e boa viagem. Então, aquela casa ali, a casa que eu nasci, de madeira, continua exatamente como está. Com as frestas, né? Com as frestas que quando o sol nascia, você sabia que o sol já tinha nascido porque ele entrava dentro do quarto. Mas também quando era de noite, né? Que o vento vinha frio, você também passava frio, né? Eu queria mostrar para vocês, na próxima foto, esse fogão. Esse era o fogão de lenha que nós tínhamos na nossa casa. E poucos dias antes da minha mãe falecer, eu tinha 7 anos. E nós, lá em casa, nós éramos muitos irmãos, não tínhamos assim agasalhos assim, suficiente, bem carente mesmo, né? E a gente subia ali na beiradinha, né? Naquela beiradinha do lado da parede, a gente chamava aquilo ali de estronca. Não sei se alguém já viu falar esse nome, estronca, né? A gente sentava ali para se aquecer. Então cabiam umas 2 ou 3 crianças ali, nós éramos em 11, né? Tinha umas 2 ou 3 crianças ali. E os outros maiores ficavam sentados ao redor. E aí, uns dias antes, minha mãe faleceu em agosto de 62, uns dias antes dela falecer, eu fui subir assim como era costume, e meus irmãos estavam tomando café ali, né? E ela estava fritando bolinho. No primeiro buraco ali que tinha uma frigideira dessa altura de gordura. No que eu fui subir para sentar lá, eu ia pisar na xícara do meu irmão. E o meu irmão, para eu não pisar na xícara, ele me empurrou. E eu ia cair no fogo. Para não cair no fogo, eu me apoiei com a mão dentro da frigideira. Essa mão esquerda, né, fritou. E eu me lembro que até hoje que a minha mão parecia um pastel, né? Dessa altura. A minha mãe, quando viu isso, ela se desesperou. Eu lembro que ela se atirava na cama, chorava. Então, esse fogão, eu fui lá visitar essa casa há uns 2 anos atrás com a Jéssica, visitando lá a cidade, e ele ainda existe do mesmo jeitinho. A casa está no mesmo lugar. Tá? E aí, né, nesse dia eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi o que é, como a mãe sofre pelo filho, né? Não me sai da cabeça. A última imagem, antes de vê-la no caixão, é que ela teve um problema de tétano, morreu de tétano. Ela estava, eu vi a minha imagem que eu tenho, a minha mãe se atirando numa cama. Então, só para lembrar como mãe sofre, né? E ela estava sofrendo porque eu estava com a mão queimada, mas ela já estava, uma semana depois, ela foi levada para o hospital com tétano, uma injeção estragada que ela tomou, e ela durou acho que 2 dias
E eu estava vendo ela depois no caixão, despedindo dela. Então é duro, né? Para a gente, né? Gente que tem mãe, tem que cuidar. Amém? Então, em homenagem à minha mãe, Ana Vieira, nós vamos ver a história de Ana. Então abra comigo o livro de 1 Samuel. Não tem mais nenhuma foto não, né? Não lembro se eu fui mais alguma. Não, né? Não. Tá legal. Bom, então vamos lá. Abra comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ver a história de Ana. Em homenagem a todas as mães, nós vamos ver a história de uma mãe também muito interessante, que ela chamava-se Ana. 1 Samuel, se alguém puder fazer a gentileza de trazer uma água, eu agradeço. 1 Samuel 1 diz assim: havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele costumava repartir com a sua mulher Penina e com todos seus filhos e filhas. Porém, ele dava uma porção em dobro a Ana, pois ele a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor não havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam para a casa do Senhor. Penina provocava a Ana. Então a Ana chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou a Ana: por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está triste? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu oro aqui agradecido no nome de Jesus. Eu oro aqui, Seu Deus, para que o Senhor venha nos trazer a revelação dessa palavra. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Pai, como mensageiro do Senhor. Senhor, nesse dia festivo, Pai, do Dia das Mães, dia que nós homenageamos as nossas mães, as nossas esposas que são mães, nós homenageamos aqueles que se doam para os seus filhos, que sofrem pelos seus filhos, assim como o Senhor nos amou. O Senhor sofre por nós, pelos aqueles que não te ouvem, aqueles que não negligenciam os teus conselhos. Pai, eu peço agora que o Espírito Santo venha a nos revelar a tua palavra para hoje, Pai. Venha trazer para nós aquela mensagem que o Senhor tem para nós, e a começar com a referência das mães, que é o maior exemplo do teu amor para conosco, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como todas as mulheres, Ana tinha 2 sonhos. Era uma moça, né? Uma moça assim muito bem vista, bem, né? Então ela tinha 2 sonhos. Um era casar. E Deus abençoou ela. Ela teve um bom casamento. Ela casou-se com Eucana, um homem assim, para a época, um homem bem de vida. Ela tinha uma família, um lar estabilizado. Mas aí, Ana era uma pessoa invejada. Ana, quando as amigas dela viam o casamento dela, falou: quero ter uma vida que nem a da Ana, né? Um casamento como a da Ana. Ana era feliz, mas Ana não sabia, né? Quando chegou a época de ter filhos, os filhos não vieram. E ela então descobriu que ela é estéril. Então, como nós falamos aqui, ela tinha 2 sonhos. E as mulheres, quais as mulheres que não sonham um dia ter sua casa, sua família? Mas esse sonho se completa mais ainda quando chegam os filhos, né? Os filhos vêm preencher o lar. E a Ana, ela não sabia disso, que ela era estéril. Então, quando ela percebeu lá que não vinha o filho, ela começou, então caiu a ficha de Ana, né? E ali, imagina que naquela época não havia tratamento para as pessoas terem a oportunidade de ter filho. E Ana sofria.
E aí Ana, nessa tristeza toda, ela sofria porque o marido dela amava. O marido dela amava, mas ela não era realizada. Então, irmão, naquela época, os homens podiam, quando a mulher não tinha filhos, ou a lei permitia, ele casar de novo, ter uma outra mulher. E Eucana não tinha problema, porque ele tinha a Ana que ele amava, podia casar de novo, casou com uma tal de Penina, e a Penina deu filho. Então ele estava resolvido. O marido estava na boa, né? Tinha a Ana que ele amava e Penina que dava filhos. E a Ana chorava. A Ana chorava porque ela queria ser mãe. E naquela época, a mulher que não gerava filho era amaldiçoada. Porque a mulher tinha como missão gerar. Porque Deus falou, né, desde o princípio, crescer e multiplicar, né? Então a mulher vai ter filhos. E Ana não tinha filho. Então, imagina o sofrimento de Ana. Então, nesse caso aqui, além de sofrer pelo fato da frustração dela, ela tinha uma rival dentro de casa, né? Uma rival chamada Penina que deveria humilhar muito ela, porque ela foi a primeira esposa de Eucana, mas a outra veio e falou assim: ele pode gostar mais de você, mas eu dou filho para ele e você não dá, né? Eu posso, você não pode. Então, às vezes, irmãos, na nossa vida, nós olhamos para as pessoas e nós vimos que nem Ana. Tinha um belo casamento, tinha um lar, tinha um marido bem de vida, uma vida estabilizada, tal. Mas tinha um porém. Tinha um buraco na vida dela chamada frustração de ser estéril, de ter assim, a vergonha de não gerar filho. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas, você olha assim e fala assim: aquela pessoa lá é feliz. Olha só, tem um bom emprego, casou, né? Tem uma vida tranquila, mas você não conhece a vida dele ou dela. Sempre você encontra a pessoa porque ela é casada, ela tem a vida, tem um bom emprego, tem isso e aquilo, mas tem um porém. Porém, às vezes você vê lá um relacionamento, tem tudo para dar certo, mas a pessoa às vezes tem uma coisa na cabeça. Um exemplo: pessoas que às vezes o marido gosta da esposa, a esposa gosta do marido, tem uma vida estabilizada, mas existe uma herança ali, num dos dois, chamado ciúme. Um exemplo, estou dando aqui uma ideia, que aquilo ali estraga, né? Tem tudo para dar certo, mas tem um porém, né? Tem pessoas que às vezes tem assim uma pessoa saudável, tudo, mas a vida financeira é um problema, não se acerta desde que casou. Desde que casaram, já começaram errado, que financiaram o casamento, fizeram uma festa para 200 pessoas, né? Ao invés de preparar para a vida, prepararam para os outros. E aí agora tem que pagar o casamento, tem que pagar o carro, tem que pagar isso e aquilo. Então não vive a vida que Deus prometeu. Então você olha para as pessoas, você vê pessoas que têm tudo para ser feliz, mas tem um porém. Ana tinha o seu porém. Ana lutava contra a frustração de não poder ser mãe, né? Mas o que nós falamos aqui? Ana, ela sofria, mas ela tinha uma coisa: ela sabia que existia um Deus, ela cria em Deus, ela acreditava no Deus Todo-Poderoso, e ela falou assim: não, Deus vai me resolver. E ela não desistia. Hoje, irmãos, as pessoas não têm filhos, fazem tratamento, inseminação, fazem isso, fazem aquilo, e arrumam um jeito. Naquela época não tinha nada disso. Mas Ana, ela não se conformava em ser estéril. Isso que Deus está falando para nós, né? Todos nós temos que sonhar. Todos nós devemos sonhar. E alguém dizia o seguinte, né? Que pior do que a morte é aquela pessoa que não sonha mais. Pior do que morrer é você parar de sonhar, parar de acreditar, parar de achar que você vai chegar, né, naquilo que Deus colocou um dia no seu coração. Então, ontem estávamos lá em Sorocaba e tinha uma irmã que estava conosco desde o princípio, e ela estava meio afastada da igreja lá,
tem problema de filhos. Quem não tem problema com filhos, né? Quem não tem filhos não tem problema com filhos, né? Mas filhos é uma outra vida, é outra cabeça. E ela, muito preocupada, ela chegou na igreja assim, né? Eu fui encontrar com ela, né? Dei um abraço nela. Por que está assim? Vamos conversar. Porque minha filha está em maus caminhos. Isso, foi assim, minha filha, não tenha dúvida. Você não crê em Deus? Foi assim, Deus já te tratou, né? Quando nós chegamos lá naquela cidade, em Sorocaba, ela tinha 6 meses de vida com o câncer que ela tinha. E Deus honrou ela, e ela perseverou e tal, e Deus está mantendo ela, criou os filhos foi preso, envolvido com drogas e tal, cada baque maior que o outro, né? Mas Deus foi dando força, foi assim, agora sua filha, a caçulinha, menina muito linda, né? Mas assim, tá meia rebelde, tá desviada. Falei, não se desespere, não sou eu nem você que vai mudar, mas Deus é capaz. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então o Espírito Santo, ora para que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela, né? Vai trazer ela de volta. É só crer. Agora não pare de lutar. Ana não desistia, né? Ana não desistia. Eu digo para você o seguinte, né? Que a pessoa que não conhece Deus que serve, ou então que você é filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, é como um mendigo sentado, né? Um mendigo passando fome, necessidade, todo miserável, sentado em cima de uma montanha de ouro. Vou repetir. A pessoa que não conhece Deus que serve, não conhece o poder de Deus, o quão poderoso Ele é para fazer infinitamente mais do que você está pedindo. É como um mendigo sentado numa montanha de ouro, chorando. Está em cima da montanha de ouro. Olha só. Então, nisso a gente vê que às vezes, irmãos, vem gigantes. Tem coisa que cresce na nossa vida e nós falamos assim, eu não consigo, né? Eu não consigo. E às vezes você começa a olhar, achar que o problema está naquela pessoa. Eu fico pensando, né? Quando você fala em gigante, quem que você lembra na Bíblia de gigante? Golias, né? Golias. Pensa você o seguinte, aquele gigante Golias que chegou lá para o exército de Israel, que afrontou o exército de Israel, que humilhou o rei Saul, humilhou o exército, falou, vocês são todos uns frouxos, né? Não tem um homem aí para vir. Mas o Golias era 3 metros, pastor, né? Era um homem enorme, a espada dele era uma coisa enorme, o escudo dele, né? Eu não preparei para falar os detalhes da armadura de Golias, mas Golias era uma pessoa muito grande. Então, às vezes, nós, na nossa vida, nós temos os nossos Golias, que é um problema no relacionamento. Eu não consigo mais, né? Agora o gigante não tem jeito. Olha o tamanho do gigante. Aí você olha, você vê o gigante. Você olha o gigante. Então, irmãos, na época, né, para Ana, a esterilidade era um gigante. Porque tudo na vida dela, ela queria ser mãe. Eu quero ser mãe, a outra é mãe. Todo mundo casou, tem filho. Por que eu não tenho? Ou então, às vezes, você tem um problema que você fala assim, eu tenho que me formar, né? Mas aí é um problema, é outro, você não consegue estudar, é um problema aqui, um problema acolá, é desemprego, né? Então, às vezes, aparece um gigante na sua vida e você fala assim, olha, por que eu não vou conseguir? Olha o tamanho do gigante ali na frente. Irmãos, eu queria dizer para você que aquele gigante, que às vezes é o seu gigante, você fala assim, é coisa do diabo, né? Mas eu acredito que não, que Golias nasceu uma criança, desenvolveu, Deus permitiu. Tem coisas que a gente vê na Bíblia muito claramente que tem a vontade permissiva de Deus para um propósito. Eu pergunto para você, Golias estava lá, todo poderoso, enfrentando o exército. Quem era Davi? Ninguém.
Alguém sabia de Davi antes de Golias? Ninguém. Davi era o menor dos seus irmãos, né? Era um jovem cuidador de ovelhas. Era uma pessoa anônima. Quem conhecia o eleitorado dele eram as ovelhas, né? Era uma pessoa que ninguém dava menor valor para ele. Mas Deus colocou um gigante para frente dele, não para humilhar ele, mas para que o nome de Deus fosse exaltado na vida de Davi. Então, às vezes nós olhamos para o nosso gigante e achamos que a nossa vida não tem jeito. Davi, ele só cria no Deus. Falou assim: quem é esse incircunciso que se atreve a falar contra o nome do Deus Todo-Poderoso? E ele foi para cima, crendo no Deus Todo-Poderoso. Davi, antes de Golias, ele já tinha tido a experiência de matar um urso, matar um leão. Um jovem. Deus, ele falou assim: se Deus me deu força para matar aquele bicho enorme, aquelas feras, né, impossível de se vencer com os braços, esse gigantinho aí não é nada. Então, o que eu falo para vocês? Deus está falando para nós o seguinte, né? Quantas vezes, hoje foi ministrado muito aqui no louvor, sobre problemas, sobre aflições, sobre isso e aquilo. Deus está continuando a falar o seguinte: o seu gigante que você reclama, às vezes Deus, às vezes não, com certeza tem um propósito. Davi, quando ele venceu o gigante, ele não somente ele ganhou para si, né, o direito lá, quem ganhasse lá a vitória contra o gigante, podia casar com a filha de Saul, ia herdar lá toda uma parte do reino. Mas Davi, mais do que isso, a vida dele foi reconhecida como um homem ungido de Deus. O exército inteiro viu a unção de Deus na vida de Davi, que não foi Davi que derrubou o gigante, que foi Deus usando Davi. Então, quando eu falo para vocês que aparece um obstáculo na nossa frente, que nós começamos a tremer, começamos a olhar assim, desacreditado, que nós vamos conseguir, pensa o seguinte: se Deus permitiu aquele gigante, Deus vai dar estratégia para nós vencer, amém? Porque maior que o nosso problema é o nosso Deus. Porque às vezes você engrandece o tamanho do seu problema, esquece o tamanho do nosso Deus, do poder que Deus já nos deu para vencer tantas coisas. Quantas coisas que nós já vencemos até aqui. Então, a Ana ela tinha um problema. Ela tinha um gigante na vida dela, que era a esterilidade. Mas ela tem uma coisa: ela não desistiu. Ela não se conformava. Quando você vê, por exemplo, né, coisas que acontecem na nossa vida, nós temos que entender que Deus, mais do que um teólogo, Ele é um pedagogo. As coisas que acontecem na nossa vida é para nós aprender. Deus está ensinando lições para você passar para o seu filho. Eu sempre falo assim, né? Quando a gente está aconselhando pessoas que estão em luta, fala assim: olha, para um pouquinho. Você é uma pessoa chamada, escolhida por Deus. O que você está passando? Pensa o seguinte: pode as nuvens estarem negras, né? O horizonte está fechado. Se a coisa está feia para o seu lado, né? Se a coisa está ruim, que você não vê, fala assim: Deus tem coisa para mim. Se o inimigo está se levantando, é porque Deus tem coisa para você. Se o inimigo está se levantando contra você, é porque Deus tem vitória. E quando o inimigo percebe que você vai ser abençoado, ele se levanta para você desistir. É isso. Ele não pode. Então nós temos que entender o seguinte, né? Às vezes nós oramos assim por uma situação para Deus remover aquele chefe chato que nos humilha, aquela pessoa que tem afrontado. Mas será que aquilo lá é para remover nós? Se você orou, e em nome de Jesus e não saiu, começa a pensar que tem mão de Deus ali. Começa a pensar que Deus está te chamando você para uma lição, aprender, né? Quando presta atenção, quando você vai na escola, você foi para a escola, como é que funciona? Os professores aqui, né? Tem vários professores aqui presentes. Você ensina para a criança aprender, para o jovem aprender,
para depois fazer uma prova e passar. Não é assim que funciona? Deus trabalha diferente. Deus fala o seguinte: primeiro vem a prova, para você passar pela prova, aprender, para você nunca mais esquecer. Os professores aqui presentes, quantas coisas vocês ensinaram? Nós mesmo que fomos alunos, nós não lembramos mais. Mas aquilo que Deus ensinou, você não esquece mais. Você vai passar para a sua família, você vai passar para o seu filho, para o seu filha, filho, né? É Deus nos ensinando, né? E eu sempre digo que se você está passando por luta, se você vê uma coisa terrível, às vezes a gente é teimoso, às vezes nós quebramos a cara porque nós somos teimosos e não ouvimos a voz de Deus. Se você passou por uma grande coisa e não mudou, pode ter certeza que Deus não vai desistir de você. Porque antes de você ir para o inferno, Deus quer te salvar. E por isso, virão outras provas. Enquanto você não baixar a Cristo, falar: sim, Senhor, eu aprendi com o Senhor, e agora eu vou mudar minha posição. Porque o que nós queremos? Senhor, muda aquela pessoa. Senhor, muda, né? Essa é a nossa oração. Mas quando que nós vamos pedir que o Senhor me muda, faça eu enxergar? Porque existe uma coisa muito crítica para nós, que é o nosso egoísmo, nosso ego, né? Nosso ego nos deixa triste quando alguém faz alguma coisa e não nos reconhece, não é verdade? Você não fica bravo quando você faz alguma coisa e vem aqui alguém que fez muito menos que você, é elogiado e ninguém fala nada de você? Você fala: o que é isso? Né? E eu? O eu é o que nos leva para o abismo. O eu é que nos faz ficar triste, porque a gente quer, por um princípio, ser o destaque, a pessoa ser reconhecida. Mas Jesus, ele nos ensinou que o primeiro no reino do céu é aquele que serve, não que é servido. Não é isso? Então, quando João Batista estava pregando, ele falou: importa que eu diminua para que Jesus cresça. João Batista preparava o caminho do Senhor, e ele sabia que era ele que era o principal. Às vezes nós queremos ser o principal, e Deus quer que a gente seja servo, para que a luz dele brilhe, não a nossa luz. Mas lógico que Deus também, ele fala: brilha a tua luz, que a tua obra floresça, que as pessoas vejam que a mão dele está ocupada. Mas para isso, nós temos que livrar do nosso egoísmo, né? Nós temos muita coisa que nós temos que limpar, tirar da nossa frente, né? Então, uma coisa que Ana, ela não se conformava. Uma coisa que Deus está falando é o seguinte: não se conforme. Aquilo que você sonhou, não pare de sonhar, não pare de buscar. E Ana, ela perseverou. E quando nós continuamos lendo aqui em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, vemos aqui o verso 9. Então Ana, ela falou assim: eu vou lá falar com Deus. Quando subimos para Jerusalém, que todo ano ele subia para fazer sacrifício com Eucana, Ana falou assim: eu vou subir lá, eu quero falar com Deus. Então vamos ver aqui no verso 9. No verso 9, depois Ana subiu para Jerusalém com Eucana, né? E eles estavam lá, tinha um banquete, tinha comida e bebida à mesa. Depois que comeram e beberam, toda a família, todas as pessoas lá, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E aí, Ana, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Ana se derramou na presença do Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha nenhuma passará pela cabeça dele. Então ele seria um nazireu, né? Um nazireu que era aquela pessoa separada para Deus.
Enquanto ela orava ao Senhor, Eli estava observando aquela mulher falando sozinha, né? Falou assim, aquela mulher está embriagada, como é que pode, né? E aí, como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas ele não ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse, até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu, não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não beber vinho nenhuma, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua serva é uma mulher sem valor, uma filha de Beliel, como dizem outras versões, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Então Eli caiu a cara, né? Porque ele achou que aquela mulher estava lá embriagada, porque havia bebida sobre a mesa. E ele falou, até quando, mulher, vai se envergonhar, né? Enchendo a cara desse jeito? E aí a mulher fala tudo isso. Aí Eli, então, a palavra diz que Eli falou, não, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste. E ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Irmão, o que nós vimos aqui na posição de Ana? Ana chorou, se humilhou. Quantas vezes nós temos os problemas, e ela chegou para o Senhor, e ela falou, Senhor, eu estou amargurada. Ela não perdeu o foco no problema dela, que ela sonhava, o sonho dela estava firme na mente dela. Quantas vezes nós deixamos as circunstâncias entrar na nossa mente e nós perdemos o foco? E começamos, Senhor, eu vim aqui porque aquela penina não me deixa em paz, aquela penina fica me humilhando. Quantas vezes nós vamos ao Senhor para reclamar de outras pessoas e não falar da nossa necessidade? Ana não usou nenhuma vez o nome da sua rival. Ela não falou nenhuma vez do seu marido que se achava o tal. Porque Eucana, apesar de ser um bom marido às vistas, né? Mas ele não valorizava o problema de Ana, o sonho de Ana. Ele falou assim, Ana, por que choras? Não vale eu mais que 10 filhos? Ou seja, eu sou bom pra caramba. As mulheres todas estão invejando você por ter eu como seu marido. E você aí falando de filho. Então, veja bem, ela não foi lá falar, Senhor, olha como é egoísta o meu marido, né? Ele tem o problema dele resolvido. Ele tem a mulher, tem 2 mulheres, tem filhos. Agora eu não tenho um filho. Pode o meu marido desse jeito? Ela não foi lá reclamar do marido. Irmão, quantas vezes nós perdemos o foco junto a Deus? Ao invés de chegarmos a Deus e falarmos aquilo que nos aflige, que está dentro do nosso interior, né? Rasgar o nosso coração para Deus, e não ficar querendo achar a culpa na outra pessoa. Ana falou o problema dela e não dos outros. É lógico que o problema dela levava a margem para os outros falarem dela. O marido, com certeza, arrumou outra mulher porque ela não podia dar filhos. Mas, irmãos, se nós entendemos que Deus nos deu um sonho, para a gente não perder o foco, Deus nos abençoa. Mas quando nós trazemos para Ele o nosso problema, e não começamos a chegar na presença de Deus e começar a dar volta, falar, olha, se o meu marido fizesse isso, eu seria uma pessoa mais feliz. Se a minha esposa fizesse tal coisa, se os meus filhos fizessem isso, se os meus pais fossem assim, Senhor, se aquele chefe, Senhor. Irmãos, então o que nós temos aqui? O egoísmo dentro de nós. O ego que nos arranca aquilo que Deus mais valoriza. Quando nós nos esvaziamos de nós, Deus pode encher dele. Aí eu queria mostrar para você o seguinte: Ana foi uma pessoa vitoriosa. A palavra diz que ela chorava. Quando o sacerdote percebeu a bobagem que ele fez, né?
que falou: então, Ana, que Deus te abençoe, que Ele te conceda o pedido que você fez. Naquele mesmo momento, Ana já tomou posse daquela bênção, e a palavra diz que Ana já parou de chorar, o seu semblante já se alegrou, porque ela até então era uma mulher triste, chorosa, sem acreditar, e naquele momento o semblante dela se abriu, porque mesmo sem antes de ter ainda deitado com seu marido, ela já tinha sido abençoada por Deus. Irmão, eu vejo isso, mesmo que a tua bênção ainda não chegou, mas quando você abre o seu coração para Deus, você tem a certeza que você vai receber. Você já muda, né? Pastor, eu não recebi, a Ana não recebeu, mas ela já desceu para casa alegre. E aí a palavra diz que ela chegou, né? Ela passou na vida dela, deitou-se com o cano e já concebeu. Então, irmãos, o que eu estou falando? Às vezes, nós temos que nos alegrar, não somente quando chega a bênção, mas quando chega a certeza no nosso coração que Deus está conosco, que Deus já preparou essa bênção. Então você para de ficar choramingando, você se alegra como aquela criança que sabe que o pai falou que ele vai ganhar, mas calma, ainda não é a hora, mas você vai ganhar. Então você cria expectativa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Não sei se todos concordam comigo, mas eu não tem coisa que me alegra mais do que a expectativa de alguma coisa, do que, por exemplo, festa, vai fazer uma festa. Aquela preparação, aquela expectativa, aquilo lá é mais para mim, né, no meu caso de minhas realizações, eu fico mais alegre em ver as coisas, o preparo e tal, porque chega no dia da festa é alegria, mas passa tão rápido. Você vai deixar para se alegrar só naquele dia? Não, eu já me alegro já. Eu já começo a sentir, eu começo a ver, né? Imaginar as pessoas sentadas, as pessoas se alegrando, a bênção chegando. Então eu já começo a ficar feliz agora. Tem gente que parece que é São Tomé, falando: não, é só a hora que a bênção chegar na minha mão, né? Mas Deus já fez a bênção para Ana no momento que ela tomou posse da bênção. Ela já se alegrou. E Ana desceu de Jerusalém já alegre. Mas, irmãos, Ana fez um voto. Por que é? Porque eu orei bastante nessa palavra para que o Senhor me revelasse mais do que está escrito aqui. Por que Ana foi agraciada com esse milagre? E nós temos que entender isso. Por que Ana recebeu essa bênção de Deus? Porque às vezes, irmãos, você luta, a bênção não chega. Primeiro, enquanto a Penina poderia ter 100 filhos, por não ser estéril, só a Ana poderia ser mãe de Samuel. Às vezes você está querendo um filho, né? No seu sonho, não seja o filho, mas Deus estava preparando um Samuel para Ana. Quem que é Samuel? Senão o profeta que foi ungir todos os reis, uma pessoa abençoada, né? E foi bênção para todo Israel. Você já pensou que privilégio dessa mãe que buscou? Por que essa bênção não chegou na hora que nas vezes que ela chorava lá? Porque Deus estava preparando um Samuel, é diferente de um filho. Então, às vezes você tem orado e ainda não chegou. A primeira coisa que Deus está falando é que Ele não está te dando o seu filho que você está pedindo, Ele está te dando um Samuel, que é muito mais, né? Quando você coloca o seu coração, quando você enxerga mais do que o seu eu. E aí foi uma outra revelação que Deus deu. Ana falou para Deus o seguinte: olha, se me deres um varão, eu darei esse varão para o Senhor. Olha que mulher, né? Que mãe, que queria tanto um filho, queria tanto aquilo, mas ela falou assim: se o Senhor me der, eu darei para o Senhor. Olha só, pensa você o seguinte: imagina que você quer tanto uma coisa, e quando você se
prende naquilo, você está trazendo para dentro de si o seu eu, seu ego de novo. Então, quando você se liberta dele, Deus te abençoa. E olha, foi nisso, porque Ana abriu mão do seu filho que ela tanto queria para dar ele para Deus. E a palavra diz assim, né? Não é nessa passagem aqui, mas assim, ó: se a Deus fizer algum voto, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Vou repetir. Acho que está em Eclesiastes, se não me engano. Se alguém de vocês for fazer a Deus algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo. É melhor não votares do que votar e não cumprires. Ana fez um voto ao Senhor. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um varão, eu darei ele ao Senhor. E eu já vou preparar ele para o Senhor. Como lá em Números fala, né? Eu preguei aqui, lá em Sorocaba, sobre Sansão. Sansão era um nazireu, né? E a palavra diz lá em Números como é que deve ser o nazireu. Sansão, quando ele foi dado para sua mãe, Deus estava preparando um campeão para vir ao mundo. Aquele que ia derrotar os fariseus, ia levar o povo de Israel à vitória. Mas Deus falou o seguinte: a mãe desse Sansão já avisou ela: você tem que se cuidar, você não pode na sua dieta comer nada de uva, nada que tenha nem casca de uva, nem vinho, nada que seja a origem da uva. Você não pode passar também navalha na cabeça do seu filho quando ele crescer. Então tem toda uma orientação de Números que Deus escreveu lá no Pentateuco sobre o nazireu. Então nisso Ana já sabia, Ana conhecia a palavra, e ela falou: Senhor, se me derem um varão, ele será um nazireu. Eu tenho que tomar cuidado com essa palavra. Fala narizeu, né? Não é nariz, não, é nazireu, né? Para cuidar para não inverter. Então, o nazireu é uma pessoa separada para servir a Deus. Irmãos, quantas vezes nós queremos as coisas, mas só para nós? Esquecemos que Deus quer nos usar para ser bênção. Quando você abre o seu coração para que Deus te use, como nós pregamos aqui domingo passado, Deus falou assim: é esse que eu quero, né? Vou encher você de bênção, porque você vai ser bênção no meu reino, né? A sua família vai ser bênção, o seu lar vai ser luz. Agora, quando você fala assim: não, é meu, agora que eu peguei, eu vou embora, né? Não quero mais saber, né, de conversa. Aí Deus falou assim: eu já sei, porque Deus já viu ontem, hoje e amanhã. Se nós temos a atitude de vir pedir as coisas para Deus para catar e sair correndo para casa lá, comer escondidinho, Deus falou assim: essa não é do meu time. Porque Deus é amor, Deus é amor, e amor é dar, não é pegar para si. Então, irmão, Ana tinha amor no seu coração. Ana, ela falou assim: olha, eu quero um filho, né? Se o Senhor me der um filho, esse filho que eu tanto quero, eu vou dar para o Senhor. Qual mãe que ora desse jeito, não é verdade? Eu quero para mim, eu quero para mim. Então, Deus quer ver o nosso coração com o reino. Deus quer ver o coração quando você quer abençoar, né? Nisto, Ana foi uma pessoa vitoriosa, né? A palavra diz aqui: quando o menino tinha 3 anos de desmamado, porque naquela época as crianças demoravam 3 anos para largar do leite materno, pelo menos historicamente, né? Então, quando o menino tinha 3 anos, Ana subiu para Jerusalém com Elcana para entregar. Eu fico imaginando Ana chegar, a Bíblia fala isso, né? Que Ana chegou lá para o sacerdote ali. Você lembra, sacerdote, aquela mulher que você chamou de bêbada? Olha aqui, a minha bebida aqui, né? A bênção que o Senhor me deu. Não estava bebendo coisa nenhuma, ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava orando, embriagada no Espírito. Então ela levou o menino lá para o sacerdote ali, e ela cumpriu aquilo que ela tinha votado. Então, quando nós fizermos uma promessa para Deus, não tarde em cumpri-la.
E Ana, né, a palavra diz ali que ela entregou o menino e Deus, né, transformou Samuel numa grande bênção. É tudo isso que nós queremos na nossa casa, não é verdade? Que os nossos filhos sejam bênção, que o nosso lar irradie luz. Então imagina a alegria de Ana, mesmo tendo entregado o Samuel lá na casa do Senhor. Essa mãe, quanta alegria ela não teve em saber que o seu filho foi aquele que ungiu o rei Saul, ungiu Davi e tantos outros reis, né? Foi usado, né? Deus usou ele para ungir. Então, nisso aqui, eu queria dizer para vocês, né? O nome Penina significa pérola, aquele que gera valor, aquele que tem valor. Ana, viu Ana? Ana significa graça, aquele que Deus gera, tá bem? Aquele que deixa Deus gerar. E Ana deixou Deus gerar o filho que ela não teve. Então, cada um de nós temos que deixar Deus gerar em nós aquilo que Ele já preparou desde a eternidade, tá bem? Vamos ficar em pé e vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais um dia. Mais um dia das mães, né? Esse amor tão grandioso de mãe, que a gente vê o amor de Deus. Pensar, irmãos, que aqueles que, como Ana, confiou, Ana não desistiu, e Ana foi agraciada. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Monte Sião não se abalam e permanece firme para sempre, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido,